Chegou o dia. A esperada entrevista coletiva de Vitor Pereira vai acontecer por volta de 2 da tarde de hoje, terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. E antes mesmo da apresentação oficial do técnico e de sua coletiva, já tem gente cobrando que ele seja questionado a respeito da saída do Corinthians. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre esse contexto que beira o patético em alguns casos, né, envolvendo parte da imprensa de São Paulo e o técnico que deixou o Corinthians agora assumir o Flamengo. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem um patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar Campeonato Alemão, está de volta agora em janeiro, volta o Campeonato Alemão, Bundesliga, transmissões ao vivo, com imagem e narração em português, primeira divisão, Bundesliga, segunda divisão também, além de outros campeonatos, vídeos, entrevistas, estatísticas, tempo real dos jogos das competições mais importantes do futebol pelo mundo, tudo isso de graça no OneFootball. Faça o download do aplicativo. Quando você faz o download do OneFootball por intermédio dos links que disponibilizamos em nossas lives e também em nossos vídeos como esse, você apoia o canal, mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos amigos do OneFootball, ok? Muito bem, o Vitor Pereira desembarcou na segunda-feira, dia 2, primeiro dia útil do ano, por volta de 6h20, 6h30 da manhã no Rio de Janeiro, e já havia ali um grupo de repórteres a esperá-lo. Eu vou utilizar aqui o vídeo com todo o crédito, evidentemente, mas acho que é importante mostrar, feito pela Isabelle Costa, repórter do canal Paparazzo Rubro-Negro, e que lá estava no aeroporto do Galeão e fez a pergunta sobre a família. É evidente que ela queria entrar no assunto da sogra, que ficou doente, está doente, tem um problema de saúde, e foi um argumento usado pelo Vitor Pereira para não seguir no Corinthians e tudo mais. E por que eu vou usar esse vídeo? Vou mostrar aqui. Para deixar claro que houve sim a tentativa de jornalistas do Rio de Janeiro de fazer a pergunta que parte da imprensa de São Paulo e a torcida do Corinthians, de maneira pertinente, quer que essa pergunta seja feita, e ela foi feita. Só que num ambiente absolutamente inadequado, com o torcedor no meio interrompendo e tudo mais, ou seja, a pergunta foi sim feita, mas o ambiente ideal, o momento mais adequado, é a coletiva, que vai acontecer às 2 da tarde. Veja como foi a chegada dele e o momento em que a Isabelle Costa faz a pergunta e é interrompida ali por um torcedor do Flamengo. Evidentemente o Vitor Pereira acaba não respondendo, acho que não responderia de forma alguma naquele momento. O assunto merece uma condição melhor, né, para poder ser desenvolvido, né, mas o papel da jornalista, o papel dos colegas que lá estavam, foi executado, porque a pergunta foi feita ao contrário do que algumas pessoas de maneira desinformada têm dito e reclamado em rede social. Veja. Vai superar. Vai superar Jorge Jesus como o maior treinador da história do Flamengo. Como que é? Então você vê aí, ó, não tinha muito como insistir. O cara tá passando, segurança, assessor, todo mundo no meio e tal. A coletiva às 2 da tarde, aliás, faremos uma live às 7h30 da noite para falar sobre a chegada do Vitor Pereira, essa coletiva. Vamos fazer essa live às 7h30 da noite aqui no canal, para com calma poder recapitular os pontos mais importantes da entrevista e falar a respeito da chegada desse novo técnico do Flamengo. Mas não para falar especificamente, unicamente sobre a questão da sogra, não. Para falar do técnico do Flamengo, porque essa entrevista coletiva é uma entrevista do técnico do Flamengo, não do ex-técnico do Corinthians. Compreenderam a sutileza? É diferente, mas é óbvio que a pergunta terá que ser feita e certamente será feita. Pelo que eu imagino, não vai haver um desenvolvimento interminável. Ele vai ser perguntado, ele vai falar e fica ali a versão dele, a versão do Corinthians e tudo mais. Insisto, venho dizendo desde o começo, também acho que o Vitor Pereira não fez o correto quando saiu do Corinthians dizendo que a questão familiar era preponderante ou algo parecido. Eu nunca acreditei nessa versão, sempre achei muito mais compatível com a realidade a versão do site Meu Timão, publicado faz tempo, de que ele não ficaria no Corinthians, porque o site Meu Timão, que cobre o Corinthians, obviamente, o nome do site é Meu Timão, vocês sabem disso, aliás é um ótimo site na cobertura diária do clube. Mas, segundo o Meu Timão, lá atrás publicado, já faz tempo, o Vitor Pereira não ficaria no Corinthians porque não teria o clube paulista condições de dar a ele o elenco bom o bastante para enfrentar o Flamengo, o Palmeiras, os grandes adversários do futebol brasileiro e sul-americano. Porque além de ter contratado alguns jogadores no ano passado, o Corinthians
Havia dúvidas sobre a permanência de alguns, como até hoje. Para ficar com o Alberto, vai abrir mão de outros jogadores, se é que vai conseguir, parece que vai. Então, assim, o Corinthians não vive uma situação financeira comparável a desses dois adversários, Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Então, o Vitor Pereira não teria interesse em continuar, porque achava, essa é a versão que eu acho que é muito plausível, muito factível, ele não teria condições, na visão dele, de enfrentar esses adversários, então é melhor parar por aí. Mas seria muito indelicado, isso aí é que a gente imagina, né? Ele falou, não vou ficar porque o clube não tem grana para me dar jogadores à altura. Então falou que era uma questão familiar, porque de fato, imagino que ninguém inventa um negócio desse, que ele tem esse problema familiar, que era um problema evidentemente que poderia ser contornado, porque se a família fica em Portugal e ele aqui, porque a sogra não pode ficar sozinha, a mulher do técnico tem que acompanhar a sua mãe, precisa de uma atenção especial, era só transferir a estrutura existente em Portugal para o Brasil e ela, vivendo aqui no Brasil, poder acompanhar. Só que o Vitor Pereira, gente, ele veio para cá com um contrato de 8 meses, mais ou menos. Ele chegou já com a temporada em andamento e sabíamos que ela acabaria em novembro. Então foi de fevereiro a novembro, né? 8, 9 meses, 10 meses, 8 meses, um pouquinho mais, né? Ficou fora janeiro, dezembro, são uns 10 meses mais ou menos de trabalho. Então o técnico já veio para cá, não dava sinais de que queria continuar. O objetivo dele, certamente, é um clube na Europa, natural que assim seja, chegou até a manifestar isso em coletivo, uma vez até falou do Liverpool, aí depois até meio que se desculpou, porque ficou uma situação meio chata. Então, repito, eu acho também que ele, a priori, eu acho também que ele não fez o melhor. É melhor ter falado a verdade. Mas talvez por não querer ali criar uma animosidade, mas ele não esperava o convite do Flamengo. E aí vem o que ele já sinalizou ontem numa entrevista para a TV do clube. Observe, sem ser perguntado a respeito, ele fala do porquê ter aceito o convite do Flamengo. E fica muito claro que a questão técnica foi o que pesou. Eu duvido que ele imaginasse ter um convite do Flamengo quando ele saiu do Corinthians, com o Flamengo ali na bica para ser campeão, ou sendo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, em cima do Corinthians por ele dirigido. Imaginava o quê? Todo mundo imaginava, vai ficar o Dorival Júnior, eu vou trabalhar onde? Qual o clube brasileiro que vai me chamar aqui, vai me oferecer uma condição ótima? Palmeiras tem lá o seu técnico, Abel Ferreira, não vai sair. O Atlético Mineiro, talvez, mas naquela fase de transição, acabou contratando o Eduardo Cudê. Certamente ele não imaginava o convite do Flamengo. Certamente. E aí veio o convite, daí a resposta dele resume tudo. Por que ele aceitou voltar? E fica embutida a resposta do Corinthians. Por que ele não ficou no Corinthians? Veja. Quais foram suas primeiras impressões aqui do CT e também como é que foi o primeiro treino com o elenco? A estrutura do CT tem tudo, não é? Tudo concentrado no mesmo bloco, que é bom, com os campos também muito próximos, portanto, e depois com uma envolvência de verde muito bonito, né? Da natureza muito bonita em volta. Tranquilidade para trabalhar bem. Depois, entusiasmo dos jogadores, o espírito competitivo que é natural nestes jogadores deste nível e depois a qualidade técnica. Agora é pouco a pouco construir um jogo que lhes dê alegria aos jogadores, que os deixem confortáveis e que entusiasme também os adeptos. É essa responsabilidade, são esses desafios, são essas conquistas ou essa perspectiva de conquista que me trouxe, que me levou a decidir por de facto voltar ao Brasil, porque não era a minha intenção voltar, mas acabei por, depois de um convite destes, com tanto título para disputar, com um clube desta dimensão e um plantel deste nível. Portanto, é muito aliciante junto e as expectativas são grandes, minhas também. A repórter da Flá TV, da TV do Flamengo, do YouTube, ela não perguntou sobre isso. Ele falou a respeito naturalmente. Então já deu aí o sinal. Agora, a questão é, o que ele vai falar na coletiva? Eu também estou curioso, né? E, claro, pode ser que ele apresente argumentos que façam que a gente até mude de ideia com relação a isso. Vejamos o que ele vai falar. Mas tem muita gente ansiosa cobrando dos colegas que foram ao aeroporto que arrancassem dele uma resposta sobre um tema que tem que ser abordado no ambiente adequado, que é na coletiva. E atenção, prepare-se. A tendência é o jornalista fazer a pergunta: olha, você saiu do Corinthians, a questão da sogra, afinal e tal. Ele vai responder e acabou. Duvido, Deodó, que esse assunto vai ficar tomando conta da entrevista, mesmo que alguém insista em voltar
nessa pergunta, depois que ele esgotar o assunto com a resposta. Por quê? Porque, gente, a apresentação é do técnico do Flamengo. E o assunto principal ali é o Flamengo. Para a torcida do Flamengo. O que ele quer fazer com o Flamengo, com esse time, como é que ele vai montar, quais são as expectativas, as competições que se aproximam, são várias, já agora no começo do ano. Não é uma entrevista do ex-técnico do Corinthians, insisto, é uma entrevista do novo técnico do Flamengo. O assunto é importante, a abordagem tem que ser feita. Ontem tentou abordar dessa maneira a Isabelle Costa, ele não respondeu, e até acho que não tinha como responder ali com aquela confusão toda. É preciso calma, paz, tranquilidade e tempo para falar a respeito de algo tão polêmico e controverso. E a gente tem que entender isso. O jornalista não entender isso, aí sei lá, é querer fazer oba-oba, querer sei lá o quê, talvez engajamento, alguma coisa desse tipo, né? Porque as pessoas sabem como isso funciona. Mesmo assim, a colega fez a pergunta que tinha que fazer, mas ele não respondeu, mas terá todo o tempo para responder certamente na entrevista das 2 da tarde no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, e mais tarde às 7h30 da noite aqui no canal a gente vai discutir sobre isso e principalmente sobre os planos dele, como é que ele quer montar a equipe taticamente, como vai fazer o aproveitamento dos jogadores e com a chegada de reforços, caso do Gerson, que já retornou ao clube e já estará à sua disposição e tudo mais. É isso, gente. Esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball. Faça o download do aplicativo OneFootball. O Campeonato Alemão já está voltando nesse mês de janeiro e teremos, evidentemente, aí muitos jogos para você acompanhar ao vivo, com imagem, narração em português e não pagando nada por isso. Faça o download do aplicativo, acompanhe notícias, vídeos, estatísticas em tempo real das mais importantes competições do futebol do mundo com o OneFootball, ok? Sempre lembrando, canal de cortes, melhor das nossas lives, clube de membros, apoie o canal, participe, use 360, produtos do canal. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, como também para o curso online de jornalismo esportivo e para o blog do Mauro César do Mal Esporte. Lá escrevo todo dia sobre futebol, escrevo sobre Agustín Rossi, goleiro que o Flamengo tenta contratar lá na Argentina, goleiro do Boca Juniors, que está em final de contrato. É o tema que você vai conferir lá no blog do Mauro César, no UOL Esporte. É isso, lembrando, quinta-feira, 7h30 da noite, Live Soft Open, quinta-feira, 7h30 da noite. E hoje, para quem está vendo o vídeo mais cedo, terça-feira, também 7h30 da noite, live para discutirmos sobre a apresentação e o trabalho que virá do novo técnico do Flamengo, Vitor Pereira. É isso, valeu e saudações.